Oi, pessoal, tudo beleza? Quem gosta de escrever as coisas que faz no decorrer do seu dia? Relatar seus sentimentos, suas experiências, suas ideias, seus desejos, suas opiniões. Pois é, então agora nós iremos falar exatamente sobre esse gênero textual que chamamos de diário. E o que seria um diário? Diário deriva do latim diarium, cuja palavra faz referência a dia. É um tipo de autobiografia narrada em primeira pessoa. Embora seja conhecido popularmente como um caderno de anotações, é um dos gêneros textuais narrativos. O diário é um tipo de texto pessoal, em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Mesmo com a expansão da internet, o diário manuscrito, ou seja, escrito à mão, ainda é muito utilizado por muitas pessoas, que ainda preferem produzir seus textos com papel e caneta. Na comunicação virtual, os blogs são parecidos com os diários, pois muitos possuem as mesmas características e, por isso, são comumente chamados de diários virtuais. A importância do diário está na possibilidade do seu registro histórico, que pode ajudar no desenvolvimento de pesquisas ou até mesmo terminar em uma biografia sobre alguma personalidade interessante. Um diário pode ser usado com objetivos diferentes, como para um memorial, para relatos, lamentos, dentre outros. O diário não tem uma estrutura fixa e adapta-se à necessidade da comunicação. As características mais presentes nesse tipo de texto são a linguagem informal e na primeira pessoa, eu. Possui expressões sentimentais e o registro cronológico, ou seja, o registro do tempo com páginas datadas e assinadas. Os diários podem conter caráter real ou de ficção. Podem trazer experiências, sonhos, planos, segredos e outras intimidades. Um diário famoso no mundo inteiro que se transformou em livro foi o Diário de Anne Frank, que relatava o dia a dia de uma garota alemã no período da Segunda Guerra Mundial. E vocês, já ouviram falar em Diário de um Banana? Pois é, trata-se de uma série de livros muito famosos e que foi traduzido em 28 idiomas e já vendeu milhões de cópias pelo mundo. É uma história que baseia-se nos relatos de um garoto que, no seu dia a dia, tem que lidar com seus irmãos, com seus pais e com a escola. E, além disso, ele tem o desejo de se tornar famoso e popular. O primeiro livro dessa série foi lançado no dia 1º de abril de 2007 nos Estados Unidos. E até agora já foram lançados 14 volumes. Essa série de livros chama-se Diário de um Banana e, como o nome já sugere, começou a partir de relatos sobre o cotidiano de um garoto. Vejam só, quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que, além dos textos, podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias, etc. Eram também chamados de agenda, pois era um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. E como eram os diários no passado? Antigamente, os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas que o escreviam, ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até incluíam um caderno com chave. Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada
e familiar, com expressões populares e gírias, que marcavam a oralidade dos textos, haja vista o seu número reduzido de leitores. E atualmente, como são os diários? Os blogs correspondem à evolução dos diários. Podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada. No entanto, dependendo do número de leitores e o público-alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. Vamos ver quais são as características de um diário? Os diários são relatos pessoais, possuem histórias verídicas, registro de acontecimentos, são escritos em primeira pessoa, são registros em ordem cronológica, ou seja, na ordem do tempo em que ocorreram os fatos. Tem um caráter intimista e confidente. Tem espontaneidade, um vocabulário simples e a presença de vocativo, que é um termo que serve para chamar um ouvinte. Tem também a linguagem informal e os textos são assinados. Mas como fazer um diário? Embora não apresentem uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados da seguinte maneira: a data e o local são indicados no início do texto, o local e a data em que foi escrito, como numa carta. O vocativo, geralmente, é incluído no começo do texto, como querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. O corpo do texto, onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do autor. A assinatura. Normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida, como boa noite, abraços, até amanhã. Agora vamos ler alguns trechos de diários. Domingo, 14 de junho de 1942. Vou começar a partir do momento em que ganhei você. Quando o vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de se espantar, afinal era meu aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora, por isso tive de controlar minha curiosidade até 15 para as 7. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Mimosa, a gata, me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. (9 de janeiro, sábado). Hoje, logo cedo, meu pai foi para o nosso sítio. Escovei os dentes, assisti ao filme Máquina Mortífera 3, joguei videogame e fui com minha mãe no mercado e fui almoçar fora. De noite, minha tia virá aqui. Minha vida de menina. Quarta-feira, 28 de agosto de 1895. Faço hoje 15 anos. Que aniversário triste! Vovó chamou-me cedo, ansiada como está, coitadinha, e deu-me um vestido. Beijou-me e disse: sei que você vai sempre ser feliz, minha filhinha, e que nunca esquecerá de sua vozinha que lhe quer tanto. As lágrimas lhe correram pelo rosto abaixo, e eu larguei dos braços dela e vim desengasgar-me aqui no meu quarto, chorando escondida. Como eu sofro de ver que, mesmo na cama, penando como está, vovó não se esquece de mim e de meus deveres, e que eu não fui o que devia ter sido para ela. Mas juro por
tudo, aqui nesta hora, que vovó melhorando, eu serei um anjo para ela e me dedicarei a esta avózinha tão boa que me quer tanto. Vou agora entrar no quarto para vê-la e já sei o que ela vai me dizer. Já estudou as lições? Então vá se deitar, mas procure antes alguma coisa para comer. Vá com Deus. A importância dos diários. Há alguns anos, era bastante comum que as crianças e até mesmo adolescentes escrevessem diários. Porém, com o avanço da tecnologia, essa prática foi ficando cada vez mais em desuso, ou seja, cada vez mais esquecida. Ainda assim, que tal você resgatá-la e despertar o seu interesse em escrever um diário? Afinal, ter um diário e escrever diariamente nele é uma excelente maneira não apenas de estimular a escrita, mas principalmente de saber expressar seus sentimentos e pensamentos. É também uma forma de deixar registrado momentos importantes, recordações e experiências vivenciadas no cotidiano da escola e de muitos momentos marcantes da sua vida. Com certeza, daqui a alguns anos, você terá prazer em ler sobre fatos que ocorreram durante a sua vida e por poderem revisitar as memórias da sua infância. Vejam algumas dicas para fazer o seu diário. Pode-se pensar em algo que chamou a atenção durante o dia e registrar, contando com a expressão dos sentimentos do autor. É sempre uma boa ideia escrever sobre planos para o futuro, fazendo uma lista de metas ou planos de ação. Escrever sobre sentimentos ocorridos ao longo do dia e o que motivou esta sensação pode ajudar a melhorar a sensação de desconforto. Frases inspiradoras e recortes que inspirem a melhorar e a lutar por objetivos também são bem-vindos. Deve-se anotar a data no início do texto ou no topo da página. Comece o texto usando o vocativo, como se estivesse iniciando um diálogo com um conhecido. Você pode escrever na primeira pessoa do discurso. Deve-se detalhar ao máximo para ajudar na lembrança dos fatos quando o texto for lido em um período futuro. Agora chegou a hora de fazer a atividade. A primeira interação será no livro Buriti Mais, do PNLD de português. Você fará a leitura das páginas 84, 85 e 86. E fará o exercício da página 87, as questões 1A, 1B, 1C e 1D. E a página 88, a questão 5. Mas observação: as questões da página 87 são para copiar e responder no seu caderno. A sua segunda interação será no livro do PAIC, volume 1, Caderno de Atividades de Português, nas páginas 47, 48 e 49. Então, fiquem em casa e até a próxima aula.